livrinho azul do Padre Gobi, Padre Stefano Gobi. Eu estou aqui com este livrinho aqui nas minhas mãos. Ganhei de presente do meu amado irmão Almir, padrinho de casamento meu, né? E este é o livrinho. Eu falo livrinho com carinho, né? Porque ele parece pequeno, mas de lado você vê que ele é bem grosso, né? Tem muitas mensagens de Nossa Senhora a este sacerdote, amigo íntimo de São João Paulo II. São João Paulo II, que inclusive é o patrono, o padroeiro do movimento sacerdotal mariano. Este livro, ele é uma das linhas que guiam este movimento. Em primeiro lugar, né, fica parecendo que Padre Gobi é o fundador. Humanamente, sim, o fundador do movimento sacerdotal mariano. Mas existe uma fundadora, é a própria Virgem Maria, que através de inspirações foi guiando este sacerdote a unir outros sacerdotes do mundo inteiro, inclusive bispos e até cardeais, com até a ajuda de alguns papas, que conhecem o movimento e deram o seu apoio. Mas não é interessante que na introdução a gente vê, né, o Padre Gobi e outros que falam sobre o movimento aqui na introdução, não é um movimento eclesial como os outros. Ele não tem uma estrutura hierárquica, não tem uma estrutura como as outras pastorais e movimentos. Na verdade, ele é bem livre e trata-se de uma união de sacerdotes e leigos em torno da consagração ao Imaculado Coração de Maria, tendo como um material de estudo toda a doutrina da Igreja Católica, mas de maneira especial este livrinho azul, com as revelações de Nossa Senhora ao Padre Gobi. Esse movimento ele é baseado na obediência, no amor ao Papa, à hierarquia da Igreja, na oração por todo o clero, na entrega, no sacrifício, na pequenez, na simplicidade, na humildade, no silêncio, na penitência pela conversão do mundo inteiro. E aí a gente começa já a entender, né, como que o Padre Gobi foi inspirado a coisas tão maravilhosas. E ele fala aqui no início do livro, né, fala sobre a pequenez do livro, fala também sobre a própria pequenez dele mesmo, né, que não se considerava um grande doutor, mas isso deixa ainda mais claro como que a Virgem Maria ela gosta de revelar coisas às pessoas humildes. Foi assim com os pastorinhos de Fátima, né? E tantos outros, aos quais a Virgem Maria apareceu ao longo da história. Veja, sempre à luz da doutrina católica. Não podemos inventar coisa nova, não podemos tentar falar de coisas que é a nossa posição política, ideológica, não. Nós queremos falar daquilo que Deus revela aos homens e daquilo que tem concordância com o magistério da Igreja. Interessante que, ao lermos as primeiras 60 páginas aproximadamente deste livrinho, né, ele fala um pouco sobre o movimento sacerdotal mariano. Ele traz uma introdução riquíssima e fala sobre o discernimento necessário para ler este livro. Ele explica o que é a locução interior, que é uma categoria de revelação privada. Então, o Padre Gobi, por exemplo, através dessas locuções interiores, ele não via a Virgem Maria. Ele tinha um despertar, um iluminar da sua inteligência de uma maneira muito mais clara do que se fosse um simples pensamento. Então, é uma iluminação da inteligência, uma locução interior que faz com que ele receba mensagens claras sobre acontecimentos que viriam. Então, trata-se, sim, de uma categoria de revelação privada. A locução interior. É diferente do que aconteceu com os pastorinhos, né, de Fátima, que chegaram a ver, chegaram a ouvir a Virgem Maria, né, chegaram a receber coisas muito graves ali, muito claras.
Padre Gobi recebeu mensagens gravíssimas, mas conforme essa categoria, que é a chamada de locução interior. Ele fala aqui no início do livro, né, que infelizmente a teologia mística não é muito conhecida, então as pessoas acabam se confundindo. Nesses tempos atuais até, né, Padre Gobi já é falecido, né, mas nos tempos atuais a gente vê muita revelação, muitas mensagens, muita gente falando de tanta coisa na internet, mas é preciso ter critérios de discernimento para não cair em enganos, né? Há essa falsidade, há os falsos profetas, e a gente tem que tomar cuidado. Então, o livro traz os critérios de discernimento, ele separa muito bem, né? Tem que ter uma linha aí que separa a revelação divina, que acabou ali em Apocalipse, né? A revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, acabou com a morte do último evangelista, de São João. Essa revelação pública, divina, acabou. O que existem são as revelações privadas, que Deus pode suscitar profetas que recebem essas mensagens, que não vêm trazer uma novidade, nunca virão completar a revelação que Deus já fez, né? Através dos profetas, através da palavra, do Evangelho. A revelação privada, ela não vem completar, ela vem trazer elementos para um determinado período da história, pela bondade de Deus, para alertar a humanidade de algo. Então, por exemplo, uma revelação privada que tem mais autoridade no século, a de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, lá em Portugal, né? Você vê que Deus, por meio de Nossa Senhora, ele revelou coisas gravíssimas que aconteceriam neste século. As guerras mundiais, o avançar do comunismo, que sempre foi visto nas aparições como uma ideologia anticristã, como um instrumento de manifestação do mal neste mundo. Então, a gente vê ali que tais revelações, elas mostram informações muito importantes para o nosso tempo. E não tinha como, por exemplo, na palavra de Deus, lá em Apocalipse, São João falar do comunismo, falar da Segunda Guerra Mundial. Não tinha como, né? Mas, claro, a palavra de Deus, a Bíblia, ela já traz rumores de guerra, pestes, fome, nação se levantando contra nação, os sinais dos tempos. Então, o que vem em Fátima não vem modificar a palavra de Deus, não, mas traz elementos para o tempo em que vivemos. Você entende, meu irmão e minha irmã, como que uma revelação privada, verdadeira, vem nos ajudar? O Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, né? Eu estou tratando aqui ainda sobre a introdução. Estou fazendo um resumo para que você não precise ler essas 60 páginas, né, que falam sobre a revelação privada, falam sobre a locução interior, falam sobre a vida e a belíssima obra do Padre Gobi, que na verdade é uma obra de Maria, que fez através desse frágil instrumento, esse padre tão amado no mundo inteiro, né? Este movimento continua existindo. Mas, como eu disse, não é um movimento como os outros, como as outras pastorais e movimentos da igreja. É um movimento bem livre, onde as pessoas se consagram à Virgem Maria e fazem sacrifícios, e fazem os cenáculos marianos, as reuniões de oração, e leem as mensagens de Nossa Senhora contidas aqui nesse livro, e têm uma vida de intensa oração, acreditando no sobrenatural, rezando, lutando pela conversão de todo o clero, pela santificação do Papa até o padre que atende naquela paróquia lá no meio do mato, no lugar esquecido. Desde o mais alto grau até o mais baixo grau da hierarquia, incluindo também todos os leigos, para que sejamos mais marianos, para que, por fim, o Imaculado Coração de Maria venha triunfar